Nessa aula a gente vai falar sobre o sacramento do batismo. A gente já vem com algumas aulas anteriores, né, falando de uma maneira geral de liturgia, e a partir dessa aula nós vamos entrar em cada sacramento, começando pelo primeiro deles, que é o sacramento do batismo. Eu vou seguir basicamente o rito do batismo e a gente vai procurar ir comentando esse rito, o ritual, né, que nos diz realmente o que está acontecendo, né? E é importante a gente ter ciência disso para saber se a gente está exercendo isso que foi o nosso batismo. Todo mundo aqui foi batizado, mas você vive plenamente o teu batismo? Tudo que foi dado a você no batismo, você usufrui? Então, para responder essa pergunta, é importante você olhar, né, o que aconteceu nessa hora, nesse dia em que você foi batizado. E isso vale para todos. Também, uma vez que você esteja alerta, você pode ajudar a alertar outros que talvez estejam desatentos e sem cuidar do que é a graça do batismo. Bem, vamos então seguir isso, né? Uma observação interessante. Na aula passada foi sobre o quê? Quem lembra o título da aula passada? Lugar e tempo da liturgia, não foi isso? Né? Então, essa questão do tempo litúrgico é interessante para nós, justamente porque a providência de Deus determina tempos onde certas graças são oferecidas, são derramadas, próprias para aquele momento. Então, há um tempo para cada coisa, um tempo para plantar, um tempo para colher, né? Um tempo para jogar pedra, um tempo para recolher pedra. Tem, né? A gente já ouviu essa passagem. A gente veio da celebração da Páscoa, da Vigília Pascal. O que é um momento central na Vigília Pascal, né, na igreja, na história da igreja? O que acontece inicialmente dentro da Vigília Pascal? Batismo. Então, estamos num tempo, estamos na oitava da Páscoa, que é o tempo do batismo. Se vocês ouviram as leituras feitas na Vigília Pascal, né, elas falam muito da água, né? E a gente vai entrar um pouco nisso, só para vocês verem, estamos num tempo oportuno, um tempo de graça para batismo. Ou seja, para viver o batismo, para retomar o batismo. Quem já foi batizado, quem não foi, para procurar o batismo, para ser batizado. Esse é o tempo favorável, é o tempo da graça, porque o batismo é um novo começo, assim como a ressurreição de Jesus começou uma nova realidade. Mas vamos seguir que é muito interessante. A gente tem as prefigurações do batismo na Antiga Aliança, que são as leituras da Vigília Pascal. Eu anotei aqui o dilúvio, Noé, né? Aquela passagem de Noé do dilúvio. O que no dilúvio acontece? As águas vêm, cobrem e morre o mundo de pecado. Por que as águas vieram cobrir aquilo? Porque era um pecado sem remédio, sem solução, né? Um pecado que chegou a uma medida que era insuportável. E ali o pecado é sepultado nas águas do dilúvio e sobra ali um resto puro.
né, que não participava daquele mundo de pecado. Então, esse é um sinal já do que o batismo é. É lavar do pecado, é acabar com o pecado e começar uma vida nova sem pecado. Noé e os seus filhos, né, com as esposas e aqueles animais da arca, vão recomeçar. Batismo, então, está ligado a essa ideia. Não sei daqui quem é que fez a primeira aula do curso, do módulo 3, que foi comigo, sobre a linguagem simbólica, e um momento importante foi lembrar um texto do Papa Francisco, no documento dele, onde ele vai falar da bênção da água, e ele vai retomar justamente que ao benzer a água para o batismo, né, se evoca essas imagens aqui, e ele vai dizer, Deus já vai trabalhando a água, o elemento água, que é feito por Deus para uma intenção, que ele vai elaborando a partir do uso dessa água, né? E uma intenção aí já é essa purificação, que ele utiliza a água para purificar o mundo na ocasião do dilúvio. São várias essas coisas, a gente precisa ir juntando e recolhendo para ter a clareza, para ter profundidade, né, no entendimento. Bem, então o dilúvio foi isso. Qual é a outra passagem, e essa típica da Páscoa? É a travessia do Mar Vermelho. De novo ali há uma questão de começo, né? Eles estavam na escravidão do Egito, fugindo dos seus captores, dos seus algozes, né? Dos seus tiranos, fugindo dali, daquela escravidão, em direção a uma terra nova, né? A terra prometida, onde brota leite e mel. Essa saída, né, do Egito em direção à terra prometida precisa passar pelo Mar Vermelho. Você vai passar pelo Mar Vermelho para ir naquela direção. E ao passar pelo Mar Vermelho, também aí as águas do Mar Vermelho vão fazer uma separação, onde o exército do faraó vai morrer nas águas, e o povo eleito vai passar por essas águas sem nem molhar os pés. Então, de novo aí a água fazendo uma separação e dando a oportunidade de um novo começo, né? Um povo que vai caminhar de uma maneira livre, sem estar debaixo de uma escravidão. Então, uma libertação. Então, se no dilúvio a gente tem forte a questão da purificação, né? Na travessia do Mar Vermelho a gente tem forte a ideia de uma libertação. O faraó não queria deixar o povo sair, né? Mandou o exército. E uma terceira aqui que eu trago, não sei se vocês estão familiarizados com o sírio Naamã, um leproso, né, um general da Síria. Tinha uma escrava judia que disse para a esposa desse general, vendo que o general estava leproso e a lepra estava cada vez pior, ela disse, se fosse lá na minha terra, certamente encontraria um profeta para livrar o Naamã, o general, da lepra. E o general decide ir, né, vai lá com uma comitiva, levando camelos cheios de presentes e tal, para ver. Eu não vou entrar nos detalhes, é uma história muito interessante, né, uma história que Jesus faz referência, né? Quantos leprosos foram curados, senão o estrangeiro, né? Adverte o povo eleito, que se acha às vezes muito importante, que as pessoas de fora às vezes é que passam na frente. Bem, mas esse Naamã chega lá, vai adiante, vai procurar
é indicado para ele procurar o profeta Eliseu, né, que é o sucessor do profeta Elias, o grande profeta, né, do Antigo Testamento. O Eliseu, né, manda, né, nem vai recebê-lo, dá um recado pelo seu servo, né, vai lá e diz para ele se lavar no Rio Jordão. Vai lá e se lava no Rio Jordão, que ele vai ficar bom. Ele desdenha, não vou, tem um rio, tem lá na minha terra, para que eu vou? Mas aí insistem com ele vai, lava e sai puro, com a pele igual de uma criancinha. Aí ele fica entusiasmado, manda levar um monte de terra de Israel lá para a terra dele, para ele ficar adorando o Deus de Israel lá, onde ele, na Síria. Né? Mas aí é um sinal do batismo, né? Da cura, da restauração, da purificação. Olha esse leproso, né? Como é que ele sai totalmente renovado, restaurado. Né? Então o batismo também nos remete, né? Essa água que nos dá essa cura, essa restauração. Então são imagens do Antigo Testamento que falam da água sendo usada de uma maneira assim misteriosa, segundo os desígnios de Deus. Depois, batismo de Cristo no Rio Jordão. Essa é uma imagem, acho que bem conhecida nossa, né, de quando Jesus vai procurar João Batista para ser batizado. João Batista fica até meio embaraçado ali, não, o senhor não está vindo para receber, não. Vamos fazer o que é justo, cumprir a justiça. E aí na hora que Jesus está lá dentro da água, aparece o Espírito Santo na forma de pomba, e ainda o Pai fala, eis o meu dileto, o meu querido, o meu filho amado. Né? Então ali há uma manifestação da Santíssima Trindade, né? Esse corpo de Cristo dentro dessas águas, com o Espírito da unção, o Espírito Santo sobre ele, e a voz do Pai se manifestando. Então, o momento em que as águas recebem a presença, né, do homem-deus, do divino. A água do nosso batismo, a água que a gente bebe, é o mesmo elemento que estava ali tocando o corpo de Cristo sobre o Espírito e ouvindo o Pai. É bonito isso. Na água do batismo se manifesta a Santíssima Trindade. Então, isso nos introduz. Vamos agora então seguir o batismo na igreja, né? Eu estou aqui com esse livrinho, que é o Ritual da Iniciação Cristã de Adultos, o RICA, né? Que é relativamente recente, e a igreja decidiu, né, caprichar mais, né, na iniciação cristã, e para os adultos poderem chegar no batismo bem preparados. Então, uma beleza, é bom você conhecer, saber, né, mais detalhes sobre batismo, está aqui. E não só o batismo, aqui vai até a primeira Eucaristia, né? O adulto ele faz a iniciação completa diretamente, batismo, crisma e Eucaristia, né? Mas tem toda uma catequese, uma forma de preparar o adulto para isso, né? Que é um pouco diferente do que se faz com as crianças. Bem, como é que começa esses ritos aqui? Primeiro, um diálogo muito interessante, que nos remete à razão de ser do batismo. Que pedes à igreja de Deus? É feita essa pergunta para aquele que veio ser batizado. O que você pede para a igreja de Deus? Qual é a resposta? Qual a tua resposta? O que você imagina que seja a resposta? Ele está indo para ser
querendo o batismo, né? Vai se inscrever para ser preparado para depois receber o batismo. A primeira pergunta é: o que você quer da igreja? E a resposta certa: a fé. Eu quero a fé. Então, você veio pedir fé. E aí precisamos entender o que é fé. Acreditar, ter fé. Eu quero ter fé. Né? Eu fiz uma aula há pouco tempo no módulo 1 sobre a fonte da fé, a revelação, né? As fontes da nossa fé, né? Que é a palavra e a tradição e o magistério que guarda isso, né? A nossa fé vem daí, uma fé que eu não posso me dar a mim mesmo, assim como eu não me dou a vida, eu não me dou a fé. A fé eu recebo, e eu recebo de uma tradição que vem, né? E isso vai sendo passado, né, pelas testemunhas da fé, e você é chamado a ter fé e transmitir para as próximas gerações, senão elas não vão ter. Se a nossa geração não proclama a fé, as próximas gerações não vão ter fé. Então a fé é essa, existe essa cadeia, esse encadeamento de fé, e nós estamos aqui no meio dessa cadeia, né? E quem vai ser batizado vai pedir, vai receber essa fé da igreja. Está pedindo a igreja. O que você pede à igreja? A fé. A fé é da igreja, mas vem de Cristo, vem dos apóstolos, mas é transmitida pela igreja. Por isso a igreja é chamada nossa mãe na fé. Depois tem uma segunda pergunta: e esta fé que te dará? Mas para que você quer fé? Essa fé é para quê? Né? Essa fé que é a fé da igreja na salvação em Cristo Jesus, na ressurreição de Jesus, na vitória sobre a morte, na libertação do pecado, né? Nessas figuras que a gente viu de purificação e de libertação, essa vitória, né? Que a fé é nisso. Para que você quer isso? Para que você quer essa fé? E aí você também responde: para que você quer a fé? Para que serve a fé? Qual seria o motivo de ter fé? Alguém atreve a dizer? Dá uma resposta. Não? Para ter a salvação, praticamente isso. A resposta vamos dizer, oficial: a vida eterna. Para ter a vida eterna. Então, a fé é para te dar a vida eterna, não é para outra coisa. Se você quer ter fé sem ser para a vida eterna, não é a fé do batismo. Então a igreja, né, nos transmite a fé para nos dar a vida eterna, né? Não é para a gente fazer coisas boas, melhorar o mundo, né? Melhorar essa vida. Não, é uma outra vida, é a vida eterna. Então essa jogada é importante a gente situar, que é a razão de ser do batismo. É uma fé, né, na salvação em Jesus, para alcançar a vida eterna. Quem crer e for batizado será salvo. Depois desse diálogo, próximo rito é o sinal da cruz. O ministro, o sacerdote vai recebe na fronte o sinal da cruz. O próprio Cristo te protege com o sinal de seu amor, de sua vitória. Aprende a conhecê-lo e segui-lo. A tua mente, né, tua cabeça recebe a cruz, é sinalizada com a cruz, para você conhecer e seguir. É esse Deus
que a igreja está agindo em nome dele, te dando sinal do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse Pai, Filho e Espírito Santo, você é marcado com o sinal dele, para conhecer e seguir ele. Até que ponto você usa a sua cabeça para isso? Ou você usa a sua cabeça para várias outras coisas e quase nunca usa para isso? Para conhecer e seguir o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Recebe na fronte o sinal da cruz, para aprender a conhecer e segui-lo. Recebe nos ouvidos o sinal da cruz, para que vocês ouçam a voz do Senhor. O meu ouvido é para ouvir a voz do Senhor. Ele é consagrado para isso com o sinal da cruz. Ele é marcado. Recebe nos olhos o sinal da cruz, para que vocês vejam a glória de Deus. Recebem na boca o sinal da cruz, para que vocês respondam à palavra de Deus. Recebam no peito o sinal da cruz, para que Cristo habite pela fé em seus corações. Recebam nos ombros o sinal da cruz, para que vocês carreguem o jugo suave de Cristo. Eu marco com o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que vocês tenham a vida eterna. Você é assinalado com a cruz, o sinal da Trindade. A gente sabe que quem tem criação sabe que é marcada a reis lá, com um sinal do fazendeiro, do dono. Você é marcado com o sinal da cruz, sinal do teu dono, Deus. Você é de Deus. Teus olhos, tua mente, teus ouvidos, tua boca. Na hora que eu estou escutando alguma coisa, eu estou atento ao que Deus está me dizendo. Na hora que eu estou olhando alguma coisa, eu estou atento ao que Deus está fazendo, está me mostrando. Na hora que eu falo alguma coisa, eu estou respondendo ao que Deus está me pedindo. Estava conversando com você. Toda palavra minha tem que ser uma resposta a Deus diante de uma circunstância. Então alguém me pede, onde é que fica tal lugar? Na rua, alguém me pede, eu vou dizer, fica ali, vira a esquina, né? Tem que ser uma resposta a Deus. Não pode ser só uma resposta àquela pessoa, precisa ser também uma resposta a Deus, porque a minha boca está consagrada para responder a Deus. Então Deus me disse que eu tenho que amar o outro como a mim mesmo. Aquele outro está precisando de uma orientação. Eu vou dar uma orientação certa para ele. Ao dar essa orientação certa para ele, eu estou respondendo ao Deus que me pede para amá-lo, para amar o outro. Então é uma resposta a Deus, embora esteja respondendo também ao outro. E assim cada palavra minha devia de ser assim. Um louvor a Deus, uma proclamação da verdade que é Deus, um amor de Deus, que tem que estar nas minhas palavras. Mas para isso eu tenho que estar ouvindo Deus, vendo Deus, pensando em Deus, com Deus no coração. Então esse é o segundo rito, no ritual. Depois tem o anúncio da palavra. Logo no rito, o anúncio da palavra, nos sacramentos todos a gente vai ver o anúncio da palavra, porque são sacramentos onde nós precisamos da fé, e a fé vem de ouvir a palavra. Cada vez que você ouve a palavra, você cresce na fé. Você pode crescer na fé, porque uma palavra de Deus, se você escuta como sendo palavra que veio de Deus para você, isso te faz crescer na fé. Então a igreja se reúne, com os pais, os padrinhos, aqueles que vão ser batizados, e se ouve a palavra de Deus. Nós acreditamos nessa palavra. Então esse é o outro momento, e a partir daí entra na própria igreja. Só essa entrada na igreja começa com a ladainha de todos os santos. Porque igreja, você pede a igreja, a fé da igreja, Quem é a igreja?
né? Não podemos confundir a igreja com o templo de pedra, né? O edifício. Aquele é o templo, não é? A igreja que a gente está falando não é essa. Nem podemos dizer que a igreja é os padres, né? Os religiosos, né? A igreja, ela é composta por todos os fiéis. Alguns já estão no céu na glória, é a igreja, né, gloriosa. Alguns estão no purgatório, penando, né? A igreja penitente e a igreja militante que está aqui na briga, somos nós. Isso tudo é igreja. A igreja é composta dessa turma toda. Então, essa igreja é chamada na hora do batismo, porque o batismo é a hora que você entra na igreja. Você vai fazer parte da igreja pelo batismo. Essa cruz que te sinaliza, né? Te faz cristão, te faz de Cristo. E Ele é a porta das ovelhas, a gente entra por Ele. Então você entra na igreja por Cristo, e é essa igreja onde estão os santos todos. Você vai fazer parte dessa família. Então a gente chama eles para estarem presentes no batismo. O batismo precisa, então, a gente fazer isso. Essa convocação da presença dos santos que estão na glória. Depois vem os exorcismos e renúncia. Depois da ladainha, na verdade a gente ainda tem aqui a oração sobre a água, na verdade, antes disso, a bênção das águas, né, que a gente viu essa bênção na vigília pascal, mas que vai justamente retomar esses pontos da história, né, onde Deus usou da água, e ali vai pedir a bênção dessa água que vai ser usada para o batismo. Então, é bonito. Na vigília pascal, por exemplo, um momento muito bonito, lembrando Jesus no Rio Jordão, é quando o sacerdote pega aquele círio aceso, que é uma imagem de Cristo, e coloca ele dentro da água, que ele está justamente consagrando para o batismo. É a bênção da água, né, com o poder do Cristo, né? Então tem essa parte, né, de benzer as águas, e depois vem a parte dos exorcismos e renúncia. Os exorcismos, né, aqui no ritual da iniciação, né, que é extenso, é uma catequese extensa, com vários momentos de encontros, onde existem normalmente vários exorcismos. São feitos vários exorcismos. Isso lembrando a sua libertação das forças do mal, né? Assim como o povo judeu saiu do Egito, você sai das garras de Satanás, não é mais do faraó, é das garras de Satanás, do diabo, das forças infernais. Nós nascemos sujeitos, subordinados a Satanás. Diz o Salmo: já no pecado a minha mãe me concebeu. Então nós somos prisioneiros do maligno. E o batismo vem para tirar isso, para anular isso. Daí o exorcismo, né? Onde o sacerdote vai clamar a Deus para expulsar de nós toda a dominação do maligno. E nós somos então libertos da força do mal, libertos do maligno. Esse é o... Né? Ligado a isso, tem a sua renúncia. Quando a gente renova as promessas de batismo, né, na própria vigília e depois em outros momentos, né, você renuncia a Satanás,
as suas pompas, as suas atrações, sei lá, renuncio, né? Para viver na liberdade de filhos de Deus, vocês renunciam ao pecado? Renuncio. Para viver como irmãos, se renunciam a tudo que causa desunião? Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, autor e princípio do pecado? Autor e princípio, você renuncia ao demônio. Então, essa renúncia a uma sujeição é necessária para você ser batizado, né? Para você realmente entrar na igreja e entrar na vida nova. Sem isso, a coisa não vai acontecer. No passado, isso era mais eloquente, né? A pessoa olhava, né? Você tem o leste, né? Que é onde nasce o sol, né? E o oeste, que é onde o sol se põe. O lugar do sol nascente é sempre o lugar, né, da esperança, da onde Deus vem, né? E a gente espera que Ele vai vir como o sol, né, que nasce. Onde o sol se põe é o lugar da escuridão. Então você olha para o lugar onde o sol se põe, o lugar da escuridão, e ali você renuncia a Satanás. Renuncio. E antigamente você no final até cuspia, dizer que você realmente rompeu, não quero mais nada disso aqui. Agora, quais os pensamentos, quais as atitudes que nós temos hoje que são de Satanás e a gente não percebe? O que Satanás colocou na nossa cabeça e a gente acha, não, tá bom e tal, vou guardar isso aqui, isso vai ficar. E você não renuncia. Isso fica atrapalhando você o resto da vida. Tem que renunciar. Para entrar no novo, eu tenho que sair do velho. Tem que sepultar no dilúvio. Tem que deixar debaixo do mar vermelho, sepultado o inimigo, as coisas antigas. Eu tenho que deixar isso. Então, deixar a vida antiga é fundamental. Eu vou mudar de vida. Você vai ser batizado, você está mudando de vida. Isso antigamente era muito claro para quem era batizado, né? Você estava no mundo todo pagão, todo mundo seguindo outras coisas, você decide romper com isso e agora eu vou seguir os cristãos, você dessa turma aqui de Cristo. Não quero mais nada com essa outra turma aqui não, agora eu sou de Cristo, né? Não sigo as ideias, a cabecinha deles não, agora eu sigo Cristo. Então tem que deixar, não dá para ficar um pé aqui e outro lá. E isso no rito fica bem claro, você cospe lá e renuncio. Depois, como isso vai ser uma luta, porque o outro não quer te largar, então isso você vai ter que reafirmar sempre, né? Você é ungido ali com óleo dos catecúmenos, para você ter essa força de combate. É um óleo de combate, né? Um daqueles 3 óleos santos que são abençoados pelo bispo na quinta-feira de manhã, nos santos óleos. Você é ungido aí nessa hora com o óleo dos catecúmenos para entrar nessa briga contra o inimigo, para estar fortalecido na sua renúncia a tudo que vem do maligno, tudo que não é de Deus. Só tem 2 origens, ou é de Deus ou não é de Deus. Não sendo de Deus, é de quem? Bem, depois dessa renúncia, exorcismo, renúncia, unção dos olhos dos catecúmenos, depois da confissão de fé, aí você vai aderir, né, a Deus, né? Você vai proclamar que você acredita, né? Crês em Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Crês em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio. Crês no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos, na vida eterna? Creio.
Agora, isso não é só falar, né? O que é crer? Né? E aí, Davi, o que é fé? O que é acreditar? Você crê? Crer é uma coisa normal do ser humano, né? Você vai num restaurante, você come, você acredita que ninguém envenenou aquilo, né? Você dá um crédito de confiança, né? Às vezes vai pagar no comércio, às vezes você paga antes de te entregarem, o sujeito te entrega em confiança que depois você vai pagar, você vai sair correndo com aquilo, né? Então há um mínimo de confiança uns nos outros para as coisas funcionarem, né? Então crer é uma coisa normal e necessária para qualquer vida social, né? Até dentro de casa, né? O filho acredita que a mãe e o pai não vão fazer uma coisa ruim para eles, né? Querem o seu bem. Então isso faz parte de crer, mas não é essa fé, né? Essa fé da igreja, né? Que é essa fé que a gente está proclamando aqui. Isso daqui, você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, você crê, né? Que essas coisas todas estão nas mãos, né, de uma pessoa toda poderosa, e que se ela tira essa mão, tudo se dissolve, que nada existe sem o querer desse Criador. Tudo é possível apenas quando Ele permite, né? Você crê nisso? Porque se você crê, a tua atitude diante dos problemas da vida é uma. Se você não crê, é outra. Se você não crê, cara, a gente é que tem que se virar, a gente está conosco, está entregue a nós, somos nós homens que vamos resolver tudo. Não é o Deus que cria, que faz, que mantém a existência e a realidade. Eu não acredito. Então temos que ver se a gente está tendo essa fé, esse abandono, essa entrega a Deus. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu, foi sepultado, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu. Jesus venceu a morte, subiu aos céus, ressuscitou. A fé na ressurreição é fundamental, porque é uma outra vida, uma vida que vence a morte, algo maior do que o que a gente sabe por aqui. A gente sabe aqui das pessoas que vão até morrer. A gente não sabe por aqui de ressurreição e subir ao céu. Você sabe pela fé. Você tem fé nisso? Ou você vive só para essa vida aqui? Mas você foi pedir a vida eterna. Então, depois pede o Espírito Santo, né? Igreja, comunhão dos santos, remissão dos pecados, ressurreição dos mortos, vida eterna. Ou eu acredito nisso tudo, cara, se você acredita na vida eterna, o que é mais valioso para você? A vida eterna. Alguma coisa pode entrar você acolher que vai te atrapalhar a vida eterna? Você vai querer fazer alguma coisa que não seja em função de chegar na vida eterna? Se você acredita na vida eterna, não tem nada que se compare, que tudo aqui é passageiro, um bem eterno, tudo aqui é suportável, do o que doer, aconteça o que aconteça, né? Estou de boa, porque se eu estou indo para a vida eterna, eu estou indo em busca de algo muito maior, mas eu acredito nisso, eu olho para isso, eu vejo isso, eu escuto Deus me chamando para isso. Confissão de fé, adesão e abandono, né? Essa entrega real a Deus. Depois, né, aqui tem a questão também da bênção da água, às vezes fica em outro lugar, né? Mas já falamos disso. E aí vem o batismo propriamente, a imersão na água, morte e nascimento, nova criação, né? Inicialmente era aquele batismo de imersão, né? Mergulha mesmo na água e sai do outro lado. Você deixa até a tua roupa, né? Vai só com uma roupa de banho, mergulha na água e sai do outro lado. E lá bota uma roupa nova.
Mas o que é esse mergulhar na água? É morrer. Se vocês prestaram atenção à carta que foi lida na vigília pascal, né, a carta de São Paulo, ele falou toda hora ali que o batismo é uma morte. Vocês foram batizados na morte de Jesus. Jesus morreu para nós. A libertação efetiva do pecado se dá pela morte. Ao nosso primeiro nascimento, o nascimento natural, né, biológico nosso, do pai, da mãe, né, vem desde Adão e Eva, com o pecado original ali. E a única maneira disso parar é pela morte. Por isso que Deus dá lá a Adão e Eva a necessidade de morrer, para botar um fim ao pecado. Porque sem morrer aquilo não acaba. Só acaba com a morte. Então preciso morrer. Só que Jesus morreu por nós. Então ele me dá a morte dele para ser minha. Eu vou então morrer, né, na morte dele. E isso o batismo faz. Esse morrer em Cristo Jesus. Então, para isso que você mergulha nas águas, né? É sepultado naquelas águas. Você é como aquele povo lá do dilúvio, né? Que teve que morrer porque não tinha salvação. Você também tem que morrer. Só que você não morre, né? Porque Jesus já morreu por você. Então você sai novo, né? Você deixa o homem velho lá e sai um homem novo, uma nova criação. É uma realidade nova, né? Nicodemos, quando foi procurar Jesus para saber essas coisas da salvação, como é que acontece, Jesus disse: você tem que nascer de novo. Precisa um novo nascimento, um novo começo, porque o começo que já existe não resolve, precisa começar do zero, uma vida nova, né? Da água e do Espírito. Jesus vai dizer lá, você tem que nascer da água e do Espírito. Ele está falando do batismo, do que acontece conosco no batismo. A gente nasce da água e do Espírito, é uma nova criação, uma realidade nova. Você nasce em Cristo Jesus, é a vida de Cristo, aquela vida que vence a morte, é a que você recebe no batismo. Depois você recebe a unção com óleo do crisma, né? O óleo do crisma é o segundo óleo lá da bênção dos olhos, né? da quinta-feira santa. O óleo do crisma, você é ungido com o óleo do crisma para ser fortalecido no Espírito Santo, né? Para receber o Espírito Santo. Depois você vai ser crismado, é um outro sacramento, vai ter uma aula aqui que vai ser dada sobre o sacramento da crisma, né? Onde isso que é recebido já no batismo é intensificado e animado, e vivificado, né? E fortalecido no sacramento da crisma. Mas já no batismo você recebe a unção com crisma. O Espírito Santo, é a unção do Espírito Santo. Lembra da pomba em cima de Jesus, lá no Jordão? Vem o Espírito Santo, né? Santo Ambrósio diz: enquanto nossos olhos veem a água descendo sobre o corpo da pessoa, a fé vê o Espírito Santo, o óleo do Espírito sendo derramado na alma da pessoa, lavando a alma da pessoa, ser ungido com o Espírito Santo. Então o óleo da crisma é isso. O Espírito Santo vem habitar na gente, ele cria em nós um organismo espiritual novo. Você tem os órgãos físicos, você tem, né, o coração, o fígado, né, tem pulmão, tem vários órgãos. Você no batismo recebe um órgão espiritual, um organismo espiritual, que vai ser acoplado em você. Desde o batismo você tem. Desde a criancinha que é batizada já está lá, esse órgão espiritual. Eu não vou entrar em detalhes, mas
isso se acopla às nossas faculdades para dar a elas uma capacidade maior que chega a Deus, senão as coisas de Deus ficam fechadas para nós. A gente precisa do Espírito Santo para receber as coisas de Deus. Então, o Espírito Santo vem nos ajudar, é o nosso paráclito, o nosso auxílio para isso. Então, por exemplo, o dom da fé se liga à inteligência, né? A nossa inteligência humana recebe o dom da fé sobre ela, para elas poder, né, raciocinar em cima de coisas divinas, coisas de Deus, né? Senão fica tudo muito obscuro. Então o dom da esperança se liga à nossa memória, à nossa capacidade de imaginação, para eu poder imaginar as coisas de Deus, as coisas eternas, as coisas celestes. Você recebe o dom do Espírito, o dom da esperança para isso, né? E o dom do amor se liga à nossa vontade, né? Para eu poder ter esse amor de Deus em mim, esse amor segundo Deus. Deus é amor, esse amor, então eu sou capacitado a chegar a esse amor de Deus pelo dom da caridade, pelo dom do amor que o Espírito Santo me dá, né? E assim outras coisas que o Espírito Santo vai colocando, né, acoplado à nossa alma, esse organismo espiritual que você recebe no batismo. Então você tem tudo isso, você usa, depende de cada um, usar ou não esses dons. Todo mundo recebe numa medida excelente, mas como é que alguns andam, uns avançam, uns exercem esses dons e outros não? Porque depende da vontade. Você precisa realmente buscar, querer se empenhar nisso, né? E isso é uma luta. Depois de você receber a sanção do crisma, você recebe a veste branca, você é revestido de Cristo, você recebe uma roupa nova, uma veste branca, porque você é revestido de Cristo, né? Você tem a forma de Cristo, você é chamado a ter a forma de Cristo, e você recebe uma luz, uma vela acesa, para você levar a luz de Cristo. Você tem a luz de Cristo. Então a roupa branca e a vela, né, já te estão direcionando para como você vai viver a partir daí. Isso conclui o rito do batismo, né? Com essa, você se reveste do Cristo e leva a luz do Cristo. Quem pode receber o batismo? Quem pode batizar? Quem pode receber o batismo? A criancinha, né? O neném. Aí eu tenho alguns evangélicos e tal que acham que não, que tem que ser adulto. Não, pode ser criança, né? Mas não é uma questão de fé, né? Os pais responsáveis, né, dão para os filhos aquilo que é um bem para os filhos, né? Então, ninguém pergunta para a criancinha se vai vacinar, né? O pai e a mãe vacina, para já ter aquela defesa imunológica atuando na criança e protegê-la, né? Então, se os pais vão dar, como é que não vai dar o batismo? Não vai, né? Já dá para a criança as defesas contra o maligno. Depois, então já a criança pode ser batizada, e depois o adulto. E é necessário fazer o adulto ter a preparação, e aqui está o RICA, que é a maneira hoje em dia mais recomendado de fazer. Agora, em perigo, você abrevia, né? Tem um rito abreviado para você fazer em perigo, quando há um perigo de vida, né? Agora, quem pode ministrar o batismo? Qualquer um que já foi batizado.
Você já foi batizado? Você pode batizar alguém. Principalmente se tiver alguém em perigo de vida, você tem dever de ir lá batizar. Acho que precisa haver a acolhida, né? Mas cabe a você batizar. Eu te batizo, fulano, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai jogando a água em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Você batizou, é o batismo, o rito abreviado. Você faz isso em situações de risco de vida. O normal é que seja feito na igreja, na paróquia, onde tem os livros, os registros, né? Se foi feito de emergência, numa situação de risco de vida, depois a pessoa ficou boa, né? A pessoa depois tem que ir lá na paróquia e se registrar. Os livros estão lá. Essas listas de nomes de quem foram dos batizados. É interessante você ver no Antigo Testamento, o livro de Crônicas, está cheio de listas de nomes, né? Quem é que veio e ajudou a construir, quem é que foi para tal lugar, quem é que chegou em tal cidade, está lá a lista dos nomes, fulano, filho Beltrano, e fulano, irmão de não sei o quê, listas e listas de nomes, são nomes que estão na Sagrada Escritura, do Antigo Testamento. Os nomes do Novo Testamento estão nos registros das igrejas, também são os batizados, e esses registros correspondem a registros também na eternidade. Então é importante a gente não menosprezar essa questão de registrar, né? Os registros, os casamentos, os nascimentos, as mortes. É necessário o batismo para ter a vida eterna? Para ser salvo é necessário, né? Mas não deu para batizar, né? Mas estava na catequese indo para o batismo, não deu. Cara, nessa hora Deus supre, né? Havia um desejo e um propósito firme e concreto de buscar o batismo, não aconteceu. Deus vai dar, né? Deus vai dar, o que a gente chama de batismo de desejo. Tem o batismo de sangue, a pessoa não foi batizada na água, mas deu a vida por Jesus, pela fé, né? Por acreditar. É o batismo de sangue. Esse batismo existe. A gente lembra daquele ladrão que foi salvo na cruz com Cristo, né? Cristo, ele não foi batizado, mas ali ele, diante de Cristo, ele dando o seu sangue junto com Cristo, né? Então as maneiras como esse batismo pode chegar, né, às vezes são obscuras para a gente não tem uma visão completa, né? Mas a maneira normal, ordinária, isso é certa e garantida, né? Aí está tudo bem seguro, é fazer o rito do batismo. No batismo, nós entramos para a igreja, vamos fazer parte da igreja. O que é ser igreja? E aqui eu trouxe uma lista do que é a igreja. É corpo de Cristo, é o corpo místico de Cristo. Você é corpo de Cristo, Cristo é tua cabeça, você é um membro do corpo. O que é cabeça, né? A sua mão faz o que a tua cabeça escolhe, né? Eu não quero pegar o óculos e a mão vai dizer, não vou pegar. Não, ela obedece. Então, se você é membro desse corpo, né, se você é parte desse corpo, você obedece a cabeça. Se você não obedece a cabeça, é sinal de que talvez você não seja parte desse corpo. Como é que você é corpo de Cristo se a sua cabeça não é o Senhor? Se você não obedece o que Cristo está te dizendo, o que Deus quer. Povo de Deus, né? Esse corpo de Cristo é um povo, né? Um povo que caminha, um povo que tem seus ritos, seus encontros, que celebra, né? Que festeja, que proclama. Raça escolhida, nação santa, sacerdote régio. Tudo isso você é
quando você é batizado. Você é uma raça escolhida. Você foi colhido para fazer parte desse corpo de Jesus, ter essa vida nova, ser esse povo de Deus, ser essa nação santa, ser algo de Deus, né? Não é pouca coisa. A tua cidadania é brasileiro, você nasceu aqui no Brasil e tudo, mas quando você nasce na igreja, a tua cidadania passa a ser o céu, passa a ser Deus. Você é cidadão do céu. E o meu interesse está no céu. Eu estou aqui de passagem, eu sou um estrangeiro aqui, porque o meu lugar é o céu, a minha casa é o céu. Ele vai dizer mais: templo do Espírito Santo, morada de Deus no Espírito, sal da terra, luz do mundo, sacramento universal da salvação. A igreja é sacramento universal da salvação. Luz do mundo, sal da terra. Cara, se o sal perdeu o sabor, para que serve? O que adianta uma luz que não ilumina, não brilha? Você não acende e bota debaixo do móvel, né? Bota para brilhar. Então a igreja tem é isso. Se eu não tiver um sabor que é diferente de quem não é batizado, né, eu não estou vivendo o meu batismo. Né? Se eu não transmito algo de luz, de conhecimento, né, de esclarecimento, diferente daquilo que os não batizados falam e comunicam, eu não estou vivendo o meu batismo. O seu batismo é para você servir a Deus e ser de Deus, comunicar as coisas de Deus, ter a vida de Deus em você. Jesus viveu num corpo aqui conosco, né, durante os 33 anos, né, vivendo uma vida humana. Depois que ele subiu ao céu, ele constituiu um outro corpo para ele, para continuar vivendo a vida humana, o divino vivendo no humano. Esse corpo é a igreja, esse corpo é cada um de nós. A vida que eu tenho que viver é a de Jesus. Jesus vive através de mim. São Paulo diz: já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então temos que seguir isso, né? Viver essa vida de Jesus, não a nossa, né? Não a minha cabeça, né? Mas aquilo como é que Jesus vive? Viveu 30 anos ali sem aparecer, fazendo o quê? Né? Trabalhando, comprando, fazendo as coisas lá, dormindo, né? Rezando, né? Fazendo as coisas humanas. Não tinha muita diferença. É o filho do carpinteiro, o pessoal falava. Olhava assim, tipo, não via muita coisa, mas era Deus ali vivendo. Então é uma vida humana que tem Deus presente. E sem dúvida, quando ele falava e fazia alguma coisa, tinha uma marca de Deus. Talvez os outros nem percebessem, mas tinha. Isso somos nós. Vivemos a vida de Deus na carne humana. Eu tenho duas, já terminando aqui, só 2 versículos. Tem vários versículos. Você pode pegar a palavra, os evangelhos, né? As cartas, você vai ver inúmeras citações explicando sobre o batismo. Mas eu peguei só essas 2 aqui. Essa da segunda carta aos Coríntios, 3,18. Todos nós, porém, com o rosto descoberto, refletimos a glória do Senhor, e segundo esta imagem, somos transformados de glória em glória pelo Espírito do Senhor.